A gente ainda vai falar dessa situação do Pedro, Viga, que hoje, por exemplo, se tivesse no banco, eu acho que entraria. Mas, então... Porque não foi um bom dia do Gabigol, por exemplo. O Gabigol deu assistência pro Bruno Henrique. Agora, o Pedro hoje, se fosse um dia normal, se o Pedro estivesse no banco, ele entraria. É o que eu falo. Eu acho que o Flamengo puniu o próprio time. Teria que punir o Pedro cobrando multa. 2 multas. Uma por não ter aquecido, outra por não ter se apresentado no treino sem apresentar uma justificativa. Agora, hoje ele entraria. E eu acho que você acaba prejudicando o time, pra mim, por uma situação que dá pra resolver na multa, dá pra resolver no esporro, dá pra resolver inclusive na conversa. Isso é uma coisa que eu tinha até lembrado. O Sampaoli falou que ele gostava de resolver as coisas na conversa. Ele falou isso quando teve o soco na cara do preparador físico dele no Pedro. Ele fala, eu prefiro que o meu time resolva na conversa. E aí, ele não conversa com o Pedro, ele não chama o Pedro pra conversar. O Pedro tá muito incomodado com isso, por sinal, que ele não chama o Pedro pra conversar. Tá? Isso é fontes minhas que falaram. E o Pedro não foi. O Pedro fez falta, na opinião de vocês? Não. Na verdade, veja, a gente conversou sobre isso hoje, eu te falava que a opção ao Gabigol no momento de emergência então, seria o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, na posição de 9, foi lá e resolveu o jogo. Agora, a partida estava difícil para o Bruno Henrique. Não era que o Gabigol só estava jogando mal. É que o Olímpia não é bobo. O Olímpia vê o Flamengo jogando toda hora e o Olímpia hoje dobrou a marcação do Bruno Henrique, assim como reforçou, Viga, a marcação em cima das arrancadas do Wesley. Sabe que o Wesley é um outro jogador agudo. O menino está chamando a atenção. Então, é óbvio que o Arce observou isso. Então, o Bruno Henrique jogou... o Gabigol jogou melhor quando saiu da área e passou a flutuar, porque ele não tinha espaço, já que a bola não chegava. E o Bruno Henrique, como ponta, toda vez que era lançado, tinha um muro duplo. Então, isso tem muito mais a ver com méritos da marcação do Olímpia do que propriamente com defeitos do ataque do Flamengo. Exatamente isso, Pilhado. Só um complemento, e algo que vem me incomodando há muito tempo, Ayrton Lucas é um jogador que precisa de espaço para jogar. Sim. Se o Gerson for cair ali na esquerda, onde, teoricamente, ocupa aquela função o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas volta a ser lateral. Aí joga com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz vai fazer lá atrás como se fosse o terceiro zagueiro e vai ajudar a compor o meio de campo. Então, seu Sampaoli, por favor, taticamente, olha só, empurrou o Bruno Henrique para a área como falso 9, deixa o corredor para o Ayrton Lucas. Está atrapalhando o menino. O cara de seleção brasileira voa. Toda vez que ele teve espaço, ele levou vantagem sobre 2, sobre 3, sobre 4. Enquanto que o Gerson ou joga do outro lado ou joga mais centralizado. Não vou ensinar ninguém a pensar futebol, pelo amor de Deus. Tá claro e evidente. Só não vê quem não quer. Bruno. Eu concordo. Acho que o posicionamento do Ayrton Lucas, ele é muito mais compatível com o Felipe Luiz do que com o Ayrton Lucas, pelas características. Também acho que o Ayrton Lucas é um cara que ele rende melhor com liberdade ali para chegar no fundo. O Sampaoli gosta de ter 2 jogadores abertos, não necessariamente os laterais. Ele normalmente usa o Wesley espetado e do outro lado ele usa um atacante. Ou no segundo tempo hoje ele pôs o Gerson por ali. E há soluções para isso, né? Ele pode... esse posicionamento é mais quando o time ataca, né? Ele pode trazer o Alan para fazer a saída com os 3 zagueiros, espetar os laterais e meter o Bruno Henrique por dentro ali. Então tem soluções para isso e acho até que é um escape interessante, porque aí fica só o Wesley, porque mesmo o Bruno Henrique, quando ele não fica o tempo inteiro ali do lado, né? Sempre vai ter um cara aberto, mas o Bruno Henrique, ele é um cara que gosta de entrar na área, gosta de jogar como uma dupla de ataque. O Gerson é aberto, mas ele não é um cara que vai no fundo. Então, acho que tem jogos que essa alternativa pode ser utilizada, assim, os 2 laterais bem espetados, e aí a saída de 3 ali que o São Paulo gosta de fazer, dá para fazer com um volante. A gente está falando de um Flamengo que teve 75% de posse de bola contra 25% de posse de bola do Olímpia. Finalizações, 16, 5 no gol, contra 5 do Olímpia, nenhuma no gol. E um Flamengo que não conseguiu construir uma diferença maior, Flávio. Então, é um Flamengo, como você diz, já pode ter definido a vaga. Pra mim, não definiu. Pra mim, poderia. Pra mim, era um jogo fácil. Eu esperava mais. E um Flamengo que não definiu. Não. Pedro fez falta, na sua opinião? Não.
O Bruno Henrique jogou bem, né? Bruno Henrique, sim. O Gabigol não achei bem, não. Mas ele criou a jogada do gol, se movimentou bastante. Acho que o Pedro concorda com quem disse aqui que o Pedro entraria provavelmente no jogo. Mas aí não adianta, o Bruno Henrique vai dar um abraço lá no Sampaoli, testa com testa ali e tal. Não é? Eu acho que aquilo... O recado não sei exatamente para quem. Tá eu acho que é para provar que o clima tá bom. Eu acho que a comemoração ali foi clara do Bruno Henrique. Deixar claro, o time não tá contra o Sampaoli, não. Eu acho. Aquela comemoração do Bruno Henrique é para deixar claro. A gente vive uma situação onde o Flamengo tá com uma sequência boa de jogos, mas tá em crise. Tá. E de relacionamento, crise. E o Pedro? Esse é o ponto, quer dizer, você vê que há alguma coisa que... Porque o Pedro é jogador como o Bruno Henrique, né? Eu achei estranho aquilo. Podia passar batido e tal. O São Paulo, teoricamente, não tem nada a ver com a confusão. Foi o preparador físico dele. Mas jogador costuma ser mais solidário ao jogador. Não estou dizendo que não tenha sido solidário, mas eu não entendi bem, sabe? Eu estou bem com o São Paulo, tá aí com o Pedro. O que será que o Pedro sentiu nesse momento? Né? Então, mas de qualquer forma, acho que pelos números que você passou, o primeiro tempo do Flamengo, embora ele tivesse mais posse de bola, ele não sabia o que fazer com a bola. O segundo tempo foi um bom segundo tempo. Eu esperava, a gente falava no pré-jogo, o primeiro tempo do Flamengo, como foi o segundo. O tempo inteiro ele envolvendo o adversário, criando jogadas, se movimentando. Não foi assim no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo absolutamente sonso, um primeiro tempo onde o 0-0 contou perfeitamente a história do que foi o jogo. Agora, o Flávio levantou um ponto que realmente vale se debater. O Bruno Henrique, ele faz o gol, ele vai no banco e ele comemora testa com o Sampaoli. Né? Ele faz questão de ir no banco de reservas e comemorar ali testa com o Sampaoli. Isso, pra mim, deixa claro que quer deixar pra torcida, pra diretoria, que o grupo tá fechado com o Sampaoli. Porque quando você vê uma comemoração, geralmente quando acontece essas coisas, é pra isso. Tem um treinador ali que tá na berlinda. Vamos todo mundo comemorar com o treinador. Tem um treinador que tá envolvido numa polêmica. Vamos todo mundo comemorar com o treinador. E hoje o Bruno Henrique fez questão de deixar isso claro. É o que o Flávio diz. Quer dizer que ele tá contra o Pedro? Não. Mas quer dizer que eles não estão contra o Sampaoli, porque vale a pena a gente lembrar que não foi o Sampaoli que deu o soco na cara do Pedro. O Sampaoli pode ser um cara difícil, o Sampaoli pode ter um temperamento explosivo, como várias pessoas, inclusive jogadores que já jogaram com ele, né? Comandados por ele já falaram. Agora, essa comemoração do Bruno Henrique diz muito, né, Piperno? Eu acho que diz muito. Deixa claro, a gente tá fechado com esse cara aqui. Ele tem que continuar e a gente vai jogar por ele. E tem outra coisa, né? Há momentos inesperados, às vezes situações de crise e tal, que elas acabam produzindo efeitos aí, às vezes, inimagináveis. Um deles, por exemplo, nesse caso, pode ser, inclusive, uma maior aproximação entre o Sampaoli e esses caras que são os líderes do grupo. Quer dizer, esses caras já ganharam muito. O Sampaoli é um técnico internacional de 2 Copas do Mundo. Então é um momento em que um olha para o outro e fala, bom, é o seguinte, professor, estamos juntos aqui porque a gente está fechado, vamos ganhar mais essa. Quer dizer, a gente tem que deixar esse episódio para trás. O senhor que se acerte com o Pedro depois, mas é o seguinte, nós agora vamos remar todo mundo na mesma direção. Quer dizer, a gente quer vencer mais uma. Esses caras são vencedores, tanto jogadores quanto o próprio Sampaoli. Então... Ô, Piperno. Oi? A minha, desculpa te cortar, a minha avaliação é o seguinte, talvez tenha sido uma indicação, uma sinalização de que o ambiente é bom, a despeito daquela cena lamentável que aconteceu do soco no Pedro. É claro que as providências que tinham que ser tomadas pela diretoria do Flamengo já foram tomadas, tanto com relação ao preparador físico que foi demitido, quanto ao Pedro. Também concordo com o Pilhado, que acaba sendo uma autopunição ao Flamengo, né? Você tirar ele, um jogador de seleção brasileira, de uma partida, mas foi o critério, cronologicamente se analisando, adotado pelo Flamengo em outras ocasiões, em outras oportunidades. Agora, a questão é a seguinte, eu estava torcendo muito para o Flamengo ganhar bem a partida de hoje, por motivos óbvios, tá? Mas principalmente
para que essa página seja virada. Não dá para ficar nesse mimimi, não dá para ficar nesse nhenhenhen de vai, fica, tá chateado, tá magoado, isso e aquilo por muito tempo. O que presta, o que importa, o que vale é a instituição e é o sentimento do torcedor rubro-negro. Para o torcedor rubro-negro, a situação já está resolvida. Quem tinha que ser punido já foi punido, quem tinha que ser demitido já foi demitido. Bola pra frente, meu amigo. Vamos pensar na Libertadores da América, vamos pensar na Copa do Brasil, vamos correr atrás do prejuízo no Campeonato Brasileiro, porque ficar nesse nhenhenhen, nesse mimimi, vai, não vai, tá chateado, tá magoado, vou pro Benfica, fico no Flamengo. O que o Pedro tem que entender é o seguinte, ele é um jogador hoje com características em extinção no futebol internacional. Eu sou um baita defensor, admirador do Pedro como pessoa e como futebol ao longo de toda essa minha passagem aqui por diversas programações esportivas da Jovem Pan. Agora ele tem que entender que no modelo de jogo do técnico Jorge Sampaoli, ele obrigatoriamente vai ser reserva. E talvez seja isso que esteja mais incomodando ele. Ele olha para trás, olha no retrovisor e fala assim, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. Antes do Dorival era assim, o Gabigol era o titular, eu era o reserva, e eu tinha que me provar toda a rodada, todo jogo, toda a competição, que eu poderia ser titular no rubro-negro carioca. Então, o Pedro tem que pensar muito bem a carreira dele, de certa forma, aparar as arestas, deixar de lado um pouco as influências daquele que os circunda, tá? Para tomar a decisão correta. E a decisão correta é entender onde é que ele se encaixa no Flamengo da atualidade e onde é que se encaixa na atualidade no futebol internacional. Você vai contar nos dedos quantos jogadores com a característica do Pedro estão à disposição dos principais times do planeta. E o Pedro foi para a Copa do Mundo não para ser titular, mas para ser uma alternativa, para uma bola aérea, para uma jogada brigada dentro da área. Então, se ele entender o papel dele nessas condições envolvendo o Flamengo, vai ser reserva. Agora, se encontrar um time no futebol mundial, futebol internacional, o Benfica, que tinha centroavante que está sendo negociado, teve outro que foi para o Liverpool, se entender que no Benfica ele vai ser um homem de referência, o esquema é voltado, entre aspas, para ele, que ele vá para o time de Portugal. Mas no Flamengo, hoje, ele é reserva, apesar do talento, do gabarito, da categoria, com todas as letras maiúsculas e caps lock, não tenho a menor dúvida disso. Ficou muito claro o jogo de hoje contra o Olímpia. E, Viga, não só hoje, né? Não só hoje. A gente lembrou aqui, com o Jorge Jesus ele foi reserva, com o Domenech ele foi reserva, com o Rogério Ceni ele foi reserva, com o Paulo Souza ele foi reserva. Ele foi titular absoluto quando o Bruno Henrique machucou, que aí foi com o Vitor Pereira e foi com o Dorival Júnior. Foi quando o Pedro foi titular absoluto. Mas é o que eu falo também, eu não gosto de desmerecer o Pedro, porque, querendo ou não, quando ele jogou, ele foi o rei da América no passado. Exato, o Flamengo foi campeão da Libertadores e o Pedro foi o rei da América. Ele foi o artilheiro, foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Eu acho que tem que ser reconhecido também, mas também acho que ele exagerou. Exagerou na forma como ele administrou essa situação com o Sampaoli. Por quê? Porque o Pedro, ele é importante para esse time do Flamengo. Eu sou o primeiro a falar, eu sempre falei, se eu fosse o Flamengo, eu tentaria a conversa. Eu pegaria a diretoria, porque hoje a situação que eu tenho que eu falei no bate-pronto, o foco do Pedro e do staff é sair. Hoje, é tentar sair. Essa é a informação. Agora, poderia o Flamengo, na minha opinião, que tem muito aquele discurso do torcedor, nada é maior que o Flamengo, nenhum jogador é maior que o Flamengo. É claro que nenhum jogador é maior que o Flamengo. Mas o Flamengo fica melhor se tiver um reserva como o Pedro. Porque, foi o que eu falei hoje, se o Pedro for embora agora, o Flamengo não pode contratar. A janela fechou. O Flamengo vai terminar a temporada sem um substituto pro Gabigol. Não tem. E hoje o Flamengo tem um camisa 9 de nível de seleção brasileira para substituir o Gabigol. Então eu tentaria com a conversa, que eu acho que tá muito difícil hoje, tá? Muito difícil. Nenhum dos dois se fala. Mas ele tem que entender o papel dele, Pilhado. Ele tem que entender o papel dele dentro do elenco. Ele tem que saber se ele quer ser reserva ou se ele quer ser titular. Se ele quer ser titular, ele tem que buscar outro time, tem que procurar uma outra equipe, que não vai ser, com o Sampaoli, nessa formação tática, nesse modelo de jogo, titular. E aí ele tem 26 para 27 anos, tem que pensar na carreira dele. Ou seja, do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista profissional / econômico-financeiro. Recentemente ele recusou uma proposta milionária para ir para o mundo árabe. Então ele tem que pensar na trajetória que ele quer daqui para frente. Agora, é bem verdade, você está dizendo que o Flamengo
não é o Flamengo de 2022. E muito menos o Flamengo de 2019, o Pedro também não é o jogador que o levou à Copa do Mundo do Catar. E até dentro disso... Bruno, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala, Bruninho. Até dentro disso é o que o Viga falou, ele tem que pensar na carreira dele, porque hoje, quando você vem pro Flamengo, você não tem a garantia de ser titular desse time, né? Mesmo que você seja um jogador que custou caro. O Everton Cebolinha custou caro. Aí a gente, não tô nem falando do desempenho dele, mas é um cara que por aquele valor, você imagina, esse cara veio para ser titular e em nenhum momento ele foi, também porque não jogou bem, mas não era uma garantia. O Everton Cebolinha é titular. Quem é titular? O Alan, o Thiago Maia ou o Eric Pulgar? Todos eles custaram caro. Aí o Everton Ribeiro hoje é um titular absoluto? Não sei. Não, nem ele é. Aí se ele for, o Gerson não é? Quem não é? Então hoje, guardadas as proporções, cada um no seu território, um cara que chega hoje contratado por 100 milhões de euros no Manchester City, que é o principal clube da Europa e outros desse nível. Ele não tem garantia que ele vai ser titular. Mas aí ele pensa, eu prefiro jogar no Manchester City, ficar entre os 15 e 16 que vão jogar sempre, ou eu prefiro jogar no Brighton, que lá eu vou ser o dono do time e vou jogar sempre. É mais ou menos isso que o Pedro tem que pensar. Claro que ele tem opções lá fora, Arábia Saudita, tá bom, vou ganhar dinheiro lá, vou jogar e vou ganhar muito bem. Benfica, no Benfica ele não tem garantia se ele vai ser titular. Se ele chegar hoje no Benfica, não dá pra afirmar, não. Ele vai chegar, vai vestir a 9, vai jogar e vai ser titular. Entendeu? E a informação que o Mauro diz é que ele não é a prioridade no Benfica. O Mauro falou com portugueses lá. Gonçalo Ramos, aquele que jogou contra a Suíça, fez 3 gols, entrou no lugar do Cristiano Ronaldo. Tá indo pro Paris Saint-Germain, por isso que o Benfica tá atrás de um centroavante. Falou até também do Marcos Leonardo, do Santos, outra opção brasileira. Então, no Benfica, ele também não teria essa garantia. Ele teria em alguns clubes brasileiros, mas não são times como o do Flamengo. Como eu usei o exemplo do Manchester City. Você pode ser titular até no Tottenham, que é um time grande, mas não briga por título como o City.